Vamos abrir a palavra de Mateus capítulo 16, a partir do verso 1. Mateus 16, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceu-lhes de levar pão. E Jesus lhe disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Percebendo, Jesus disse: por que decorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim acautelai-vos o fermento dos fariseus e saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas a doutrina dos fariseus e saduceus. Amém? Uma das questões mais importantes no Evangelho, que é quando a gente vai trabalhar aquilo que é o conhecimento de Deus e buscar o conhecimento de Deus, e uma das coisas mais importantes que nós precisamos entender e saber é que nós, por si só, não podemos caminhar nesse conhecimento a não ser se Deus se revele para nós. E tudo aquilo que nós temos da parte de Deus é cognoscível dele. Ele mesmo se apresenta, ele mesmo se manifesta a nós. E uma das coisas que Deus preza dos seus, e principalmente daqueles que ele chama para toda boa obra, é que eles sejam plenos no conhecimento dele. E a medida do conhecimento é na revelação e não no poder. Nós passamos a conhecer a Deus na revelação do amor de Deus. Passamos a conhecer a Deus na revelação a partir de um relacionamento, e esse relacionamento ele é envolvido pelo amor de Deus ao ponto de nos constranger e nos levar para o conhecimento dele na prática de toda boa obra. Uma das coisas que o Evangelho preza é essa relação, e a relação do amor. E uma das coisas que Jesus ensina para nós em todo o Evangelho é que a propagação do Evangelho e a manifestação do reino de Deus, ela nunca é dada, nunca é feita a partir do poder. Porque uma das coisas que Deus não nos deu foi poder. E uma das coisas que Deus não atribui à igreja para manifestar o seu evangelho é a partir do poder. Poder nós temos no nome de Jesus, mas o poder para ser manifesto a partir da igreja, não. E uma das referências e um dos símbolos maiores que a igreja pode manifestar a respeito de Jesus é o amor. E aí a gente se depara com um texto onde 2 classes de partidos políticos dentro de Israel, que uma delas eram os fariseus e a outra
o sal dos seus. Essas duas classes, elas se apresentavam diante do povo como uma classe que conhecia a Deus. Mas a revelação desse conhecimento era uma revelação que partia do poder e não do amor. Era uma revelação que era manifesta a partir de um conhecimento muito longe daquilo que era a manifestação de Deus em Israel. E nós vamos vendo aqui homens que eram figuras religiosas dentro de Israel, chegam até Jesus e com o intuito de tentar Jesus, eles pedem para Jesus um sinal dos céus. E Jesus fala para eles: olha, vocês têm um bom entendimento daquilo que é comum e daquilo que é necessário todo humano saber. Tem coisas que vocês vão saber. Tem coisas que vocês vão ser craques no entender, em discernir, em falar, em conhecer. Vocês conhecem muito bem o tempo. Vocês conhecem o dia que vai chover, o dia que não vai chover. Vocês conseguem assimilar no entendimento de vocês como é que está o céu, né? Como é que está todas as coisas. Mas agora vocês pedem um sinal do céu, e esse sinal do céu vocês querem que eu faça para que comprove diante de Israel, comprove que vocês estão certos. Por quê? Na verdade, a gente olha para um texto onde os fariseus e os saduceus, eles não conseguiam discernir o movimento de Deus. Eles não conseguiam discernir o caminhar de Deus, a maneira que Deus estava trabalhando em Israel, a maneira que Deus estava executando o seu plano diante dos povos, diante de Israel, diante da sua nação. Eles não conseguiam discernir. Então Jesus mostra que eles sabiam discernir tudo aquilo que era do mundo, tudo aquilo que era da vida cotidiana, da vida que nos cabe aqui na terra. Mas os propósitos, os planos de Deus, eles que eram homens considerados conhecedores de Deus e conhecedores da lei, não conseguiam discernir a partir daquilo que eles conheciam. Porque uma das coisas que Deus nos deu como ferramenta para esse conhecimento foi a palavra. E esses homens estudiosos da palavra, eles não conseguiam acompanhar as profecias, eles não conseguiam acompanhar aquilo que a lei ditava, aquilo que a lei manifestava, aquilo que a lei dizia. Eles não conseguiam discernir que aquele que estava diante dele, se fosse analisado, se fosse estudado, todas as ações de Jesus, tudo aquilo que Jesus estava falando, ensinando e fazendo em Israel, se fosse estudado e analisado pela lei, eles conseguiriam discernir que o sinal dos céus estava diante deles. Mas o que eles queriam para tentar Jesus era uma manifestação de poder. É uma manifestação do sobrenatural, de uma ação de poder no meio de nós. É como você olha para um profeta no Velho Testamento, que é Abacuque. Abacuque, quando estava angustiado, orando a Deus em relação aos assírios, e querendo que Deus tomasse um partido e tomasse uma posição em relação aos assírios, Abacuque orava pedindo para que Deus destruísse os seus inimigos. Que Deus viesse com raio, com poder, no meio daquele povo. E Deus veio com perdão. Diferente. Mas Abacuque vai, no caminhar da sua oração, no estreitamento do seu coração, ele vai entendendo o movimento de Deus. Mas aqui aqueles homens que têm o conhecimento, querem poder, querem um sinal dos céus. Tanto para testar Jesus, mas também para comprovar algumas coisas, porque eles são baseados em poder. E uma das coisas que a gente percebe nesse texto é que há um movimento desse crescente na igreja desde o primeiro século. Mas por quê?
Porque Jesus, isso é crescente no tempo de hoje, ele é considerado como um conceito de ideias. Porque, na verdade, os fariseus, os saduceus, eles tinham uma ideia, mas eles não estavam enxergando a pessoa. Ter ideia de quem é Jesus é uma coisa. Agora, olhar Jesus como uma pessoa é outra, bem diferente uma da outra. Um conceito de ideia te dá, um conjunto de opiniões, te dá um direito, te dá uma oportunidade de você poder questionar, sugerir. Então, quando eu olho para Jesus como um conceito de ideia, olha, eu tenho uma ideia, o Evangelho é uma ideia, o Evangelho é um princípio, olha, o Evangelho fala um estilo de vida, o Evangelho fala de uma conduta, é uma ideia. Mas quando é um conceito de ideia, eu trago para a minha vida um direito de opinar. Então, toda vez que o Evangelho traz uma palavra para mim, eu vou falar, eu concordo ou eu não concordo. Toda vez que o Evangelho impõe algo para mim, que me confronta a mudança, que me questiona, onde me põe diante do espelho e eu me vejo, eu falo assim, eu interpreto de outra forma, porque eu acho que não é por aí. Mas quando eu olho para Jesus como uma pessoa, como um modelo, como alguém que eu devo seguir, como alguém que a vida dele é a vida que eu quero viver e que eu tenho que viver, e que essa vida me constrange, essa vida me confronta, essa vida me questiona em muitos pontos da minha vida e me leva a uma mudança, eu quero viver essa vida. Isso para mim não é uma ideia. Isso para mim é um confronto de morte, onde que morre eu e nasce Jesus em mim, onde que diminui eu e ele cresce em mim, onde que as coisas do Evangelho têm razão, é verdade, e que seja eu mentiroso e o Evangelho verdadeiro, porque Jesus é uma pessoa. O conceito de ideias vai simplesmente me fazer olhar para o Evangelho, entendeu? E muitas vezes que o Evangelho me fala para perdoar, eu vou dizer que eu posso perdoar, mas até certo ponto, sendo que o Evangelho fala que não existe ponto no perdão. Quando o Evangelho me fala para perdoar, eu ponho questionamentos, porque às vezes quando eu vejo ele como um conceito de ideia, eu vou simplesmente falar, não, é um conceito de ideia. É uma ideia filosófica, de mudança, de estilo de vida. É isso que muita gente está pensando hoje que é o Evangelho. E é muito fofo, muito lindo, às vezes aquilo que é apresentado para as pessoas. E quando você vai para as redes sociais, a maneira que as pessoas colocam Deus nas redes sociais e a maneira que as pessoas falam de Deus nas redes sociais, você vê que há uma distância muito grande da pessoa de Jesus. E olhar Jesus como pessoa é olhar o movimento de Jesus, porque Jesus é uma pessoa que se movimenta. Jesus não é uma ideia, uma filosofia que passou pelo mundo, uma pessoa boa, porque é isso que às vezes eu ouço, e já ouvi esses dias para trás, não, Jesus foi um profeta, alguém bom, Jesus passou, e os ensinamentos dele ficou. Não, Jesus é, e ele está no meio de nós. E ele continua se movimentando. Então, quando o Evangelho para mim é uma pessoa, eu sigo o movimento dessa pessoa. E quando eu busco conhecimento eu vou entendendo os movimentos de Deus, no perdão, no amor. E eu vou entendendo aquilo, onde que Deus está se movimentando, na política, na sociedade. Onde que Deus está se movimentando em tudo aquilo que a gente vive hoje, em todo o padrão da nossa vida. Essa semana uma pessoa falou para mim, eu trabalhando, a pessoa falou assim, Orlando, a gente tem que separar, as coisas, a vida de igreja, isso é um presbítero, a vida de igreja com a nossa vida profissional, não tem nada a ver. Minha vida de igreja é minha vida de igreja, minha vida profissional é a vida profissional. Eu falei assim, se o Evangelho para você é uma filosofia, tá certo. Se é uma filosofia, você, separa. Filosofia da vida real.
Agora, se o evangelho para você é a pessoa do Cristo que redimiu você, que derramou o sangue para a remissão dos seus pecados e que fez com que você morresse para a velha criatura e se tornasse uma nova criatura nele, não há separação. A nossa vida é a nossa vida, tanto profissional como de igreja. A gente é o que é porque a gente tem uma identidade. Porque em todos os lugares, em todas as áreas da nossa vida, a gente vai ver o movimento de Jesus. Jesus está se movimentando no nosso trabalho, na nossa escola, aonde a gente coloca a planta do pé, Jesus está se movimentando. Só que quando a gente só tem aquela necessidade do sinal de Deus, a gente tem a necessidade, Deus me mostra um sinal, vem com poder, me mostra um sinal, uma manifestação de sinal, de poder. E às vezes a gente busca isso diante de Deus, sinal, eu quero poder para curar, eu quero poder para fazer isso, eu quero poder para fazer isso, mas às vezes a manifestação de poder está no amor, está em outra forma que Jesus veio nos ensinar. Agora, o poder para fazer, não gera uma relação, o poder não gera uma intimidade, o poder não gera aproximação, só gera o fazer, e o fazer não é o que Jesus quer de nós. Jesus quer o quê? Aproximação, intimidade, relação, transformação, porque para mim ser transformado eu preciso do meu irmão. Não há transformação sem relação, não há mudança de pensamento sem relação, sem relacionamento, não há vida de igreja sem relacionamento, não há manifestação do reino de Deus sem relacionamento. E agora esses homens, eles pedem para Jesus, e Jesus vai falando para eles uma coisa interessante: vocês têm sabedoria de tudo dessa vida. A sabedoria da vida vocês têm, todo mundo vai ter. Mas aquilo que é a revelação dos céus, vocês não vão entender, porque eu estou tendo um movimento. Às vezes, quando a gente tem só um conceito de ideia, o evangelho como conceito de ideia, a gente não consegue interpretar o movimento de Deus. O que Deus está fazendo na sociedade hoje? Qual o movimento de Jesus na política do Brasil hoje? A igreja se posiciona corretamente hoje? Essa é a identidade da igreja? Não é. Essa não é a identidade da igreja. Não é o posicionamento, não é a manifestação de Deus no processo. O movimento da igreja hoje, quando vai para as redes sociais dizer que as escolas que falam de ideologia de gênero não podem receber os nossos filhos, porque os nossos filhos cristãos não podem entrar nesse tipo de escola, e a escola precisa ser transformada para receber nossos filhos, está errado. Cadê o movimento de Jesus nas escolas? Que as escolas continuem ensinando ideologia de gênero, porque nós estamos ensinando na nossa casa identidade. E os nossos filhos têm que ir para a escola para ser sal e ser luz, mas não gerar temor no nosso coração deles serem influenciados pelo mundo. Quem que tem que mudar para receber os nossos filhos? A escola que tem que mudar para receber os nossos filhos. É nós que precisamos nos transformar para enviar os nossos filhos no meio dos lobos. Isso é um posicionamento, é olhar Jesus, o movimento de Jesus. É olhar essas questões sociais hoje e se levantar uma bandeira do Evangelho e dizer onde que Jesus está nesse movimento. Primeiro, Jesus não precisa de advogado. Jesus não precisa de defesa. A igreja não foi levantada para defender Jesus. Onde que está o movimento daqueles que, quando saiu lá na escola de samba, colocaram Jesus lá onde o diabo estava chutando Jesus? A igreja se levantou para defender Jesus. Esse não é o nosso papel. Onde que está Jesus mesmo nesse movimento? Quando a Daniela Mercury e gritou lá dizendo, chamando Jesus de gay, e a igreja se levantou para contra o movimento, onde que realmente Jesus estava lá? Porque às vezes eu vejo gente, até esses dias, alguém orando num culto de oração, mandando fogo, mandando que Deus matasse os irmãos lá do STF. Que mate!
que não sobre ninguém, isso é que tem. Esse é o nosso papel. Nós precisamos perguntar para a gente qual é a nossa identidade, o nosso lugar e onde está o movimento de Jesus disso. Qual que é a posição que nós precisamos tomar nisso? Porque nós precisamos ser sal e ser luz. E a manifestação e a revelação do conhecimento de Deus não está no poder, está no amor e no perdão. É diferente. Essa é a nossa resposta para a sociedade. Porque uma das coisas que Jesus fala, vocês não estão discernindo o que eu estou fazendo aqui. Os fariseus tinham uma ideia de que seria uma religião. Os fariseus tinham uma ideia de que seria o que Deus faria no meio de Israel. Era a ideia deles. Mas e a ideia de Deus? E o que Deus está fazendo? Porque na ideia deles, Deus agiria da forma que eles achavam que Deus deveria fazer. Mas Jesus chega lá e ele se mistura com os pecadores. Jesus chega lá e manifesta. Olha, como eles não discerniam pela lei, porque se eles estudassem pela lei, eles entendiam que aquele Jesus que curou um cego, eles entendiam que só o Filho de Deus, o Messias, poderia curar um cego de nascença. Isso está lá na lei, isso está lá na profecia, está lá nas Escrituras. Então eles entenderam, as ações de Jesus eram ações do Messias, que manifestava, que dizia, que comunicava que o Messias estava ali, que o enviado de Deus. Então Deus estava num movimento de remissão, de restauração de Israel, mas o povo de Israel não estava enxergando, porque eles tinham uma ideia de como que Deus poderia ser. E às vezes nós nos posicionamos nessa forma de ideia. Quando eu falo nós, não estou falando de você. Se você pensa como certo, vendo Jesus como Senhor e se entrega a vida para Ele, quer viver a vida dele, benção, glória a Deus. Mas nós não podemos se assemelhar com o movimento evangélico hoje. Porque Jesus, a pessoa de Jesus, ela não é um conceito de ideia, ela não é Calvino, ela não é Armínio, ela não é Pelágio. É Jesus, é o Evangelho. Porque Calvino está 100% certo. Armínio piorou. Pelágio piorou ainda. Mas quem que está certo? O Evangelho. E o Evangelho não é na medida que eu interpreto. É na medida que eu conheço o movimento de Deus. E eu vou entendendo isso como verdade na minha vida. E aí agora esses homens, eles querem um sinal de Deus ali. E aí Jesus vai falando, olha, uma coisa interessante. Vocês não vão receber esse sinal. Porque o único sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas. E o sinal de Jonas é o derradeiro. Amados, isso é sério, porque se olharmos para a igreja hoje, no século 21, nós vamos ver uma igreja, nós vamos ver parte de uma igreja que amadurece e parte da igreja que ainda está gateando, bebendo leite ainda. Está muito longe, que ainda está pedindo sinal de Jesus e não está vendo o movimento de Jesus. E sabe o que acontece com isso? Ela não vai para o inferno, porque Jesus não vai mandar os seus para o inferno. Mas ela vai perder o privilégio de poder acompanhar o movimento de Jesus. E ela só vai se dar conta no final. Porque é isso que Jesus está falando para aqueles homens. Porque se vocês, até agora, não discerniram nada, não estão entendendo nada do que está acontecendo, o que vai sobrar para vocês é o sinal de Jonas, é o final. É a morte e a ressurreição. E quando Jesus fala para eles a morte e a ressurreição, não é que simplesmente ficar 3 dias na barriga do peixe como Jonas, ou Jesus 3 dias lá na terra e depois ressuscitar no 3º dia. Simplesmente no dia da crucificação e da ressurreição de Jesus, naquele tempo. Mas Jesus está falando da consumação de todas as coisas. Porque a crucificação e a ressurreição é a consumação de todas as coisas. A partir da crucificação, da ressurreição, não tem nada mais para ser acrescentado ou para ser revelado. Acabou. Todo o propósito de Deus de redenção, tudo, Deus já fez. E agora daqui para frente, é só Deus já disponibilizou.
todas as coisas para que a igreja manifestasse o quê? O amor. Para que a igreja manifestasse quem? A identidade de quem ela é, do Cristo que ela representa. Já está tudo disponível. Agora, se nós não entendemos o movimento de Deus, o que vai acontecer? Nós só vamos ficar com o final. Quando todas as coisas encerrarem, é simplesmente falar assim: poxa, eu não fiquei sabendo disso, cara. Por que você não me chamou? Por que você não contou para mim? É muito ruim, né, cara? Muito ruim quando chega em casa assim, a mulher mudou a casa toda e você, poxa, você nem me comunicou? Não falou nada para mim? Você jogou minhas calças tudo fora e não falou nada para mim? Minhas meias furadas, você não jogou nada, jogou fora, não falou nada para mim? É a pior coisa que tem, é você ser o último a saber das coisas. Mas agora o que acontece? Se nós não atentarmos para o movimento de Jesus, nós vamos ser o último a saber das coisas. E o que Jesus está nos chamando, no pleno século XXI, ainda é nos convidando para ser uma revelação e uma manifestação visível dele, porque é essa forma que essa geração vai conhecer Jesus. Essa geração conhece Jesus, não é você pegando a Bíblia e saindo pregando nas praças. Essa geração vai conhecer Jesus, não é entregando um panfleto para ela. Essa geração só vai conhecer Jesus quando você tomar a sua identidade e for Jesus no meio dela. Quando o perdão hoje é muito mais poderoso do que curar e fazer com que o aleijado levante ou com o cego enxergue. Porque para essa geração, esse tipo de milagre não vai fazer diferença e não vai alarmar. Mas quando você perdoa e você vai falar assim: poxa, cara, você é o cara, hein? Você é o cara. E é uma das coisas que a gente precisa agir. Agir como igreja. O nosso sinal é Cristo. O sinal para essa geração de Cristo somos nós. E se somos Cristo para essa geração, será que nós estamos expressando a verdadeira identidade do Cristo? No nosso trabalho, na nossa vida cotidiana, aonde coloca as plantas dos pés, será que Cristo é exemplificado e é aparecido através de mim? Amados, que isso, irmão? Você está falando então que eu posso enviar o meu filho para a escola, onde está acontecendo várias coisas, vários ensinos errados, e o meu filho vai apresentar isso e tal? Não, eu estou levando para a escola um problema. A escola não está sendo um problema para os meus filhos. Eu estou mandando para a escola um problema. E o problema é meu filho. Porque eu estou criando um homem dentro da minha casa, que tem identidade. Que eu estou mandando para a escola, Cristo. Estou mandando para a escola, luz. E qual que é o problema, Orlando? É aquele que vai abraçar o oprimido, aquele que vai ajudar a encontrar caminho àqueles que estão perdidos, e aquele que vai tirar o sofisma e as ideias que o mundo colocou na mente dele, através do quê? Do amor e do perdão, não do poder. E Jesus sai com os discípulos, e a Bíblia fala que os discípulos saem com Jesus dali, e os discípulos esqueceram de levar pão nessa caminhada com Jesus. E eles estavam lá questionando, né? Porque Jesus tinha falado para eles: olha, cautelai-vos, fique esperto, não entra na mistura pega esse fermento dos fariseus são dos seus, não entra nessas ideias, não. Vocês têm uma missão. Vocês têm uma missão. E a missão de vocês não é se misturar com esse tipo de ideia. Porque se vocês se misturar com esse tipo de ideia, o que vai acontecer? Vocês vão perder o foco da missão de vocês. Amados, Jesus tem uma missão para cada um de nós. Então, por isso que às vezes você vai encontrar
pessoas que se levantam no Brasil e fora do Brasil, em vários lugares do mundo, que pensam diferente, que pensam conforme Jesus, que está na contramão daquilo que é o evangelho proposto hoje por causa. Você fala assim, não, esse irmão está criticando o que está todo mundo. Nós estamos certos, a igreja está pensando assim. Não, irmão. Não é porque a igreja pensa assim, eu tenho que pensar assim. Não é porque a igreja está falando que nós devemos tirar os nossos filhos das escolas, porque as escolas têm que mudar os nossos filhos, mudar para que recebam os nossos filhos. Então a igreja está falando isso e nós temos que falar assim. Não, a gente vai estar pautado na nossa identidade de Cristo. Nós vamos estar pautados na pessoa do Cristo e no evangelho do Cristo. E a partir do evangelho a gente está pautado. E Jesus está falando para a gente, e a gente está vendo o movimento de Jesus. Jesus fala assim, cara, essa é uma oportunidade. Isso é uma oportunidade. É igual os irmãos falaram assim, cara, nós vamos fazer uma clamor, uma oração contra essas ideias aí que está tendo, essa galera aí de Romaria, teve lá em Trindade. Aí os camaradas se reuniram e falaram assim, vamos fazer um movimento de oração, de campanha de oração, vamos acabar com esse trem, coisa do diabo. Todo mundo orou. Aí eu falei, posso dar uma palavra? Os irmãos esperaram eu dar a palavra. Eu falei assim, cara, olha a oportunidade que Deus está dando para a gente. A gente como igreja podia se reunir. Não só como uma denominação só, mas com todas as denominações. A gente montar uma barraca, uma tenda. Essa tenda, a gente vai dar comida, a gente vai pôr uma rede para os caras, os caminheiros deitar lá, descansar, né? Se possível, a gente faz até massagem nos pés para os caras, mano. Que privilégio! Dar uma Bíblia, dar um panfleto, conversar com os caras, mostrar uma identidade do Cristo e dizer, olha, Cristo não está na Bahia, Cristo está em São Paulo. Vocês estão pegando o caminho errado, vamos para cá, mano. Oportunidade. Nós precisamos ver um movimento do Cristo. Mas a igreja, ela tem uma visão. E muitas vezes é como os fariseus e os saduceus. E Jesus está dizendo, gente, cuidado com o movimento que é os movimentos que não refletem a minha identidade. Cuidado com o movimento que não está pautado na palavra. Cuidado nos movimentos de justiça própria. Cuidado com movimentos puritanos que simplesmente querem preservar um costume humano, mas não do reino. Acautelai-vos do fermento dessa doutrina que é do diabo, que tira o foco da missão de vocês, que tira o foco do propósito de vocês. Prestem atenção, não mistura com isso. E os discípulos, Jesus está falando que vai esquecer o pão, cara, e agora? Nem fermento a gente trouxe para fazer pão no meio do caminho. E Jesus olha para eles e fala, vocês estão aí reclamando que vocês estão sem fermento para fazer pão? Vocês não estão esquecendo, não? Vocês esqueceram do que eu já fiz? Vocês esqueceram do poder, da manifestação que eu já realizei no meio de vocês? Então o que eu quero dizer, aquilo que vocês precisam para cumprir a missão de vocês, eu já dei para vocês. Eu já multipliquei para 5.000, já multipliquei para 4.000, então tudo aquilo que vocês precisam, vocês não precisam do fermento para o pão que vocês estão falando. Eu só quero que vocês não se misturem, mas olhem o movimento do Cristo. Olhe o movimento do Cristo. Sabe o que acontece quando eu olho o movimento do Cristo? Quando eu olho o movimento do Cristo, eu vou querer ser parecido com Ele. Quando eu olho o movimento do Cristo, eu não vou mais viver a minha vida, mas eu vou viver a vida dele. Quando eu olho o movimento do Cristo, a palavra dele é verdade na minha vida e tudo aquilo que eu penso cai por terra. Quando eu olho o movimento do Cristo, eu vou obedecendo ele em tudo aquilo que ele manda eu fazer. Mesmo que me doa, mesmo que me esmaguem. Quando eu olho o movimento do Cristo, eu vou entendendo quem eu sou. Entendendo quem eu sou, eu vou entendendo a minha identidade. E Jesus, mais para frente, chega no momento que Jesus fala assim, lá no versículo 13, dizendo assim, Jesus, indo para a banda da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outro Elias e outro Jeremias, e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem diz que eu sou? E Pedro
fala para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, veja bem, a identidade de Jesus estava expressa, explícita naquilo que ele fazia e que ele vivia. Tanto que aqueles que andavam com ele, pela revelação do Espírito Santo de Deus, teve o entendimento de quem Cristo é. Ele era o Cristo. Ele era o Cristo padecedor, o servo sofredor, que veio tirar o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Ele que veio trazer a solução e resolver o problema que o pecado causou no meio da humanidade. Jesus veio mudar todas as coisas. Ele que veio redimir todo mundo. Ele que veio agora arrebanhar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse é o Cristo. Então, Pedro, ele entendeu. Jesus fala: olha, você não foi por você mesmo, mas foi o meu Pai que te revelou isso. E uma das coisas que Jesus mostra, que a identidade de Jesus estava tão expressa nele, que aquilo que ele vivia, aquilo que ele falava, aquilo que ele fazia, era expressa. Você via o Cristo nele, você enxerga a identidade do Filho nele. Agora, o que Jesus também comunica para a gente nesse texto, é que diante disso, amados, pedir sinal do céu é crise de identidade. Pedir sinal do céu é crise de identidade. Mas agora, quando eu começo a ver o movimento do Cristo, ver Jesus como uma pessoa, agora que é um modelo, é aquilo que é a visão que eu tenho para a estatura do varão perfeito, é aquele que eu devo seguir, é o autor e consumador da minha fé, é aquele que eu aproprio da vida dele, e a vida dele está em mim, e eu sou a revelação dele. Então eu tenho uma identidade. O Espírito Santo traz para mim uma revelação de quem realmente eu sou. Aí eu pergunto para você: quem você é? Você é aquilo que dizem que você é? Ou você é aquilo que Jesus diz quem você é? Eu sou pastor porque disseram para mim que eu era pastor e eu me tornei pastor? Ou realmente o Espírito Santo para mim me revelou que eu tenho o dom pastoral e eu me tornei pastor mediante a ação do Espírito Santo de Deus? Você é psicóloga porque falaram um dia para você ser psicóloga, ou porque você entendeu que ser psicóloga é um ministério que Deus te deu? Você faz o que faz. Eu sou pedreiro porque me disseram que eu seria um bom pedreiro, ou porque realmente eu entendi que eu poderia ser um pedreiro no reino de Deus e fazer diferença para o meu passado? Você é pedagoga porque simplesmente um dia alguém teve um sonho, ou minha filha vai ser pedagoga, ou você simplesmente se apropriou disso, que eu vou ser pedagoga para a glória de Deus e eu vou manifestar o reino de Deus aonde eu pisar a planta dos meus pés? Porque ali vai dizer a minha identidade. Porque aquilo que eu faço vai revelar quem eu sou. E quando revela quem você é, vai revelar quem? O Cristo que há em você. Vai revelar a identidade do Cristo que é em você. Tudo que eu faço, tudo que eu ponho a mão, Cristo, é Cristo, é Cristo. E Jesus fala para os discípulos: não se misturem, irmãos. Não vai no movimento, não. O movimento está aí. Tem muitos movimentos por aí. Tem muitos movimentos evangeliqueis. Tem muitas doutrinas, tem muitas falas, tem muitas teorias, tem muitos movimentos, né? Mas os movimentos estão aí. Deixa os movimentos para lá. Mas não negocia a sua identidade e não negocia a pessoa do Cristo. Cristo não é uma ideia. Cristo é uma pessoa. Amém? Uma pessoa que se revela através de você. E você tem uma responsabilidade de revelar esse Cristo. Eu e você temos essa responsabilidade. Que nós possamos nos diminuir a cada dia e que Cristo apareça em nós. Amém? Amém. Ao ponto de que eu quero encerrar aqui com uma historinha que eu já contei aqui uma vez. Eu esqueci o nome. Tem um livro que eu li que fala o nome desse pastor. Ele é na Europa. E esse pastor, ele tinha um trabalho, uma cidade pequena, e ele acolheu um morador de rua na sua casa.
E esse pastor tinha um casal de filhos. E esse morador de rua ficou um bom tempo morando na casa desse pastor. E chegou o momento de sair. Saiu da casa e foi morar em outro lugar. Mas o pastor deu toda a assistência que aquele rapaz precisava na casa dele. E passou algum tempo, a filha do pastor, ela foi estrupada e assassinada. E o pastor descobriu que aquele rapaz, a qual ele acolheu na casa dele, tinha estrupado e tinha assassinado a filha dele. Ele olhou para a esposa, como ele era muito conhecido naquela cidade pacata, pequena, a preocupação do pastor era que as pessoas não achassem ele primeiro, porque pela consideração que tinha por ele, ele acreditava que aquele homem seria lixado e não teria um julgamento justo. E ele falou para a esposa: eu vou procurar aquele homem para que ele tenha um julgamento justo. E foi, achou aquele homem foi preso, foi julgado e condenado à morte. E aí, nos dias que antecederam a sua execução, aquele pastor ia todos os dias na cadeia, todos os dias, apresentar para aquele homem o evangelho. Discipulou aquele homem até o dia da sua execução, da sua pena de morte. E o dia que aquele homem faleceu, foi executado na pena de morte por causa do assassinato, do estupro da filha do pastor. O pastor chorou como tivesse perdido um filho. Os jornais no outro dia anunciavam assim: ontem nós vimos um cristão de verdade. Que a mesma identidade, que o mesmo propósito que houve em Cristo Jesus, seja sobre nós como igreja. Que a igreja do século 21 não seja uma igreja comum, Maria que vai com as outras. Que não seja uma igreja de movimento, mas seja uma igreja de identidade. Porque quando Jesus requerer de nós uma ação que requer de nós perdão e amor, nós tenhamos coragem de fazer, porque nós estamos vendo Jesus se movimentar. E Jesus não é uma ideia do que a gente acha que Jesus poderia fazer. E que o nosso sinal seja o amor de Deus e não a justiça. Porque a justiça de Deus, ela só será aplicada na terra quando Jesus voltar. Amém? Que Deus possa nos dar graça e nos abençoar. Feche os olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus amado, muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo. Louvado seja o teu nome, ó Deus, que a tua palavra ela possa ser esmiuçada no nosso coração a partir do Espírito Santo de Deus. Que a graça, a misericórdia do Senhor sustente a tua igreja. Que a igreja brasileira, ó Deus, a cada dia amadureça. Que ela possa, ó Deus, voltar à sua identidade. Ó Deus, que ela possa tomar posição, ó Deus, diante do Senhor. Ó Deus, para comunicar, para revelar, Senhor, o Cristo das Escrituras. Que o Senhor, ó Deus, no nome santo de Jesus, restaure o nosso coração e faça com que a nossa vida seja, ó Deus, um refletir da tua imagem conforme a tua semelhança. Assim nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pelo privilégio de servir o Senhor e de poder andar contigo no nome santo de Jesus.